Agora nós vamos, então, passar a palavra para os nossos debatedores, que terão 10 minutos cada para fazer as suas considerações, e ao final nós retomamos com o professor Zaffaroni para as suas considerações finais. É isso, doutor Tarso? Então eu vou passar a palavra aqui, não porque chegou atrasada, professora, não é castigo, mas até para apontar uma outra visão dos juristas aqui da mesa, eu vou passar a palavra para a professora Maria Helena Weber, doutora em comunicação pela UFRJ e professora titular da URGS. Meu objetivo primeiro é agradecer o Instituto Novos Paradigmas, na figura do amigo Tarso Genro, a insistência da Sandra Bittencourt de que eu viesse, e assim devo honrar esse privilégio que é o de aprender, compartilhar com o brilhante jurista Eugênio Zaffaroni e com meus colegas Domingos Sávio e Alexandre Wunderlich. Meu lugar aqui é um lugar estranho, apesar da mídia e da comunicação, que é o lugar aonde eu pertenço. Falar no meio, numa temática que envolve o poder da justiça é bastante complicado, tá? O poder dos meios de comunicação não é o poder equivalente que os estudiosos sobre comunicação têm. Então, vou tentar falar, e quero agradecer também as informações e orientação do meu amigo defensor público, o Domingos Barroso. Então, vamos lá. Acho que quando falamos de democracia, política, justiça e mediatização, nós estamos falando sobre um grau de complexidade, de poderes e cinismos que vão se relacionando, tem intimidade. E nós vivemos no Brasil atualmente um desmonte da credibilidade sobre o futuro, sobre instituições jurídicas e sobre a nossa confiança em nós mesmos. Para onde vamos assim à deriva, sempre amedrontados, com a possibilidade de perder a democracia, né? E as organizações midiáticas e a imprensa colaboram decisivamente e contrariam assim seus princípios voltados ao interesse público. Nenhum golpe teria sido dado, nenhum processo, digamos, de violência é terminado sem que a mídia dele participe, né? Então, há uma naturalização sobre a violência, uma naturalização sobre a indignidade. E nós vemos isso, nós somos treinados para ver isso ininterruptamente pelo material de entretenimento que é especificamente importado das séries maravilhosas que nos fascinam, das telenovelas, dos jogos que as crianças dirigem, e essa violência também é sempre pauta na imprensa, né? Depois vem a política. Então, eu pretendo expor alguns aspectos que transformam essas simples máquinas de comunicar e de fazer notícias em poderosos sistemas de entretenimento, jornalismo e propaganda, e que tem na visibilidade, uma visibilidade perversa, o seu grande poder, né? E especificamente em relação à justiça, acho que é interessante mostrar que esse sistema, o poder judiciário, provoca uma outra complexidade quando se forma em meios de comunicação, porque ambos, né, a imprensa e a chamado sistema judiciário, têm, na verdade, o seu ethos, a sua natureza, mesmo que possam driblá-los em defesa de interesses espúrios. Então, o poder da imprensa, é que eu não estou falando toda a mídia, estou falando especificamente, quando se fala em imprensa e jornalismo, essa verdade tem a ver com a busca de credibilidade. Então, volta e meia, esse jornalismo decadente recupera uma dimensão do que seria um jornalismo de interesse público, até em função de mercado. E o sistema judicial, a verdade, a justiça também. Então, a relação entre segredo e visibilidade vai se construindo nessa combinação, né? Então, as três premissas que orientam o meu pensamento, que têm orientado minhas pesquisas, têm a ver com a dependência desses conceitos entre democracia e comunicação.
e que vai abranger essa circulação de informação, a opinião pública, o debate público e todas as dinâmicas que são necessárias para fortalecer as relações Estado-sociedade. A segunda diz respeito a uma perspectiva teórica de que esse poder insidioso dos meios de comunicação ocorre na tensão entre os pactos de disputas entre outros poderes, ora na perspectiva empresarial, ora numa perspectiva simbólica, ora numa perspectiva jornalística. A terceira, então, é essa diferença entre mediação e mediatização, palavra que dá nome ao evento também. Então, nós perdemos cada vez mais a nossa capacidade, e essa é a dimensão cínica, nós perdemos cada vez mais a nossa capacidade de fazer comunicação, de nos humanizar através dessa comunicação, que é cada vez mais essencial. E na mediatização, a tecnologia se impõe, e todos os processos comunicacionais, e todos os processos políticos, e todos os processos jurídicos, se quisermos, vão submetendo a isso, né? Então, essa mediatização, que tem muito a ver com o conceito, com um fenômeno cultural da pós-modernidade, ou o que o Jameson vai chamar da ideia, digamos, de uma lógica cultural, de um capitalismo, nessa mediatização, a fragmentação, a desintegração, a bricolagem, ela é fundamental que apareça como seria essa nova configuração do mundo, dessa realidade, né? Então eu chamei esse meu texto também de visibilidade e cegueira, né? Que seria esse paradoxo provocado porque vai aliar a tecnologia, os nossos desejos de comunicação, o imaginário, as competências estéticas e informacionais. E destas nós somos reféns, e somos reféns por opção, ou seja, o acesso, os contratos de leitura que nós vamos fazendo com os meios de comunicação, eles se dão por opção, né? Vale dizer, então, que esse poder, ou essa culpa que vai sendo atribuída aos meios de comunicação, eu sempre gosto também de fazer um pouco de deslocamento disso, na medida que esse fortalecimento dos meios de comunicação, das instituições midiáticas, está na proporção direta do enfraquecimento das instituições. Então, quanto mais as instituições políticas e sociais se fragilizam, são provocadas a isso, tanto mais os meios de comunicação que deveriam trabalhar em função do interesse público vão estabelecendo mais especificamente em torno dessa visibilidade, né? Então, nós temos trabalhado com 7 aspectos, 7 eixos estruturantes, eu não vou me aprofundar, evidentemente, mas só para mostrar o grau de complexidade que é esse entrelaçamento dos poderes com os meios de comunicação e com esses sistemas, né? Que é a questão da visibilidade, da ubiquidade, da multiplicidade, de uma autoridade, da legitimidade, da institucionalidade e da publicidade, né? Eugênio Zaffaroni fala no livro Em Busca das Penas Perdidas, a perda da legitimidade do sistema penal, de 89, ele fala de que maneira, né, os meios de comunicação vão atuando na criação de conceitos, de estereótipos sobre o crime, os criminosos, a pobreza, a marginalidade, que são construídos a partir da produção dessa outra realidade, né? E ele vai nos ajudar, eu acho que, a identificar o desequilíbrio da sociedade quando associada ou quando dependente desses meios de comunicação. Ratifico, quanto mais forte for a mídia, né, essa força está na relação direta do enfraquecimento da sociedade, né? Então, a invenção dessa realidade, ela vai nos mostrar, vou apressar aqui, que essa complexidade, né, que essa análise desse poder ampliado, quando nós falamos no primeiro eixo estruturante, que é a visibilidade, é a ideia que vai sendo comprovada diariamente de que a realidade vai sendo enquadrada, né? Que ela é justificada, ora por critérios de noticiabilidade,
e essa realidade vai sendo, de alguma maneira, arbitrada, digamos, pelo tipo de fontes que vão ser consultadas para opinar sobre determinados fatos. Nós estudamos bastante isso. Que tipo de apagamento é feito, que parte da realidade, o que sobre a prisão do Lula vem sendo apresentado, né? Esses recortes em determinados tempos e essas fontes, elas mostram uma realidade que é próxima do que seria a verdade, né? Então, nós vamos nos contentando com as migalhas, digamos, estéticas dessa visibilidade midiática. Há uma outra realidade, que é essa insidiosa e ela é perigosa, que é a realidade dramatizada, que é essa que permite com que nós vamos estabelecendo, digamos, que a violência, que o preconceito, que a indignidade sejam naturalizados. Essa naturalização vai se dar exatamente pela quantidade de novelas, de séries, etc., né? Então, e a realidade mais espetacularizada, os acontecimentos extraordinários, como impeachment com as crianças na caverna da Tailândia, vão adquirindo esteticamente pelos meios de comunicação o mesmo significado, a proposta de os mesmos sentidos. Outro aspecto relacionado à visibilidade é a questão da imagem pública, que é onde se dá essa armadilha entre os poderes, né, políticos, judiciários, e essa imagem pública é a busca de votos e de opinião e a necessidade de estar na mídia. O segundo aspecto, que seria a multiplicidade, que é o poder da mídia pela convergência de diferentes mídias, pelas linguagens, pelos conteúdos, pelos públicos e pela diversificação. Então, assim, diferentes instituições hoje ampliam esse capital simbólico através, digamos, de um aparato tecnológico, de novos projetos, e, ao mesmo tempo, essa multiplicidade via redes sociais e via autonomia, digamos, que a tecnologia propicia, ela também vai abrir espaço para que a sociedade, para que outras instituições, para que grupos e movimentos políticos se façam ver, né? Então, no sistema também, essa ubiquidade, a ideia do panótico, né, trabalhado pelo Bertin, pelo Foucault, a ideia de que a mídia, que os meios de comunicação e, atualmente, as redes sociais, sem dúvida, estão em todos os lugares. E aí nós temos uma outra hipótese, que é a ideia da morte do segredo. E com a morte do segredo, a exposição, seja da política ou dessa intimidade, ela fica exacerbada, né? Então, a cobertura do mundo vai acontecer em todos os buracos que nós frequentamos. E, ao contrário, já que conhecemos tanto o mundo e por tantos espaços, talvez a solidariedade humana pudesse aparecer, mas é o contrário, né? Então, são aspectos ainda a ser estudados, que envolve, digamos, a relação entre o que é a privacidade das pessoas, o que é o universo e por que nós não nos tocamos por ele, né? Outro aspecto é dessa autoridade, né? Aos meios de comunicação, às organizações, é dada a autoridade de registrar a realidade, de fazer a disputa de verdade, de entreter, de fazer propaganda, né? Então, essa instituição chamada de semi-independente, esses meios de comunicação, eles vão ser sustentados pelos regimes democráticos ou autoritários, pelo silenciamento, pelo controle ou pela participação, né? A legitimidade, então, que o interesse público, a liberdade de imprensa vai estabelecer como tal, a institucionalidade, né, que são as organizações, as organizações de comunicação hoje, elas têm alguns dos maiores níveis de rentabilidade, de lucratividade. E, por último, a ideia da publicidade, de lógicas, de estéticas da propaganda, que, mesmo não estando dentro dos meios de comunicação, o contamina e o contagia. Bom, então, finalmente, né, vou encerrando, eu retomo essa provocação do debate para dizer que toda essa complexidade, quanto ao funcionamento desses meios e o seu inquestionável espaço de poder, só pode ser, deve ser debatido e só pode ser
recolocado a partir da sociedade, a partir dos inúmeros, imensos movimentos que nós já fizemos em torno de uma democratização da comunicação. O entusiasmo é menor, o otimismo também, né? Então, as relações de poder, de dependência entre o executivo, o judiciário e o legislativo, os impasses de um desgoverno, uma linha de tempo que vai nos mostrar de que maneira a democracia no Brasil ela vai sendo instaurada e ela vai sendo retomada, digamos, a partir dos interesses dos próprios meios de comunicação. De qualquer maneira, né, os políticos brasileiros parecem ter medo dessa sociedade que os elegeu, e essa é uma troca perversa. Por outro lado, nós temos movimentos, e encerro então, que é o movimento, por exemplo, que é implantado uma democracia, como as cotas nas universidades, e que, ao ser implantada, mudam a universidade, né? Transformam a universidade num outro lugar, redirecionam um debate e criam novos movimentos dentro da universidade. Então, a perversa meritocracia vai sendo provada. Eu estou ao lado do ex-ministro, que foi o que bancou essa discussão enquanto ministro da Educação, né? Então, nós, professores, pesquisadores, estamos espantados, estudando todos esses processos, e quando se fala, então, dessa complexidade, está na força que os meios de comunicação, e que vai muito além dos seus conteúdos. Muito obrigada. Então, quero passar a palavra ao professor Alexandre Munderlich, doutor em Direito, advogado, professor da PUC do Rio Grande do Sul. Boa noite a todos. Quero saudar o Dr. Tarso Genro e, na sua pessoa, estender a saudação a todos os meus colegas de mesa nesse debate. E quero registrar a grata satisfação de participar desse encontro, Dr. Tarso, indiscutivelmente com um dos maiores penalistas, não só da América Latina, mas como do mundo. Talvez não exista uma situação mais difícil para um penalista do sul do Brasil falar depois do professor Zaffaroni. Ele tem se colocado numa situação difícil. Há 20 anos, na universidade, o Manual de Direito Penal argentino e o Manual de Direito Penal brasileiro, com José Henrique Perante, nosso saudoso amigo, e o professor Danilo Batista, são leitura obrigatória nas minhas classes, e do meu dileto amigo e professor Salo de Carvalho, seu amigo e discípulo. Então, por outro lado, é fácil quando se pensa e se segue ideias de um penalista que nós admiramos e que vem mais uma vez ao nosso país, talvez para a minha geração, que beira os 50 anos, pós-ditadura militar, no momento mais difícil da nossa democracia. Na minha geração de penalistas que entraram na universidade no ano da Constituição de 1988, olhar os 30 anos da Constituição e idealizar aquele abolicionismo sem conseguir passar pelo garantismo penal é extremamente doloroso nessas 3 últimas décadas. O professor Zaffaroni tem sido um ícone na defesa de uma premissa muito simples e bastante singela que nós nunca conseguimos aplicar no Brasil e com muita dificuldade na América Latina. O direito penal, enquanto instrumento de controle social, tem a simples função de limitar o poder punitivo do Estado.
todos os manuais de direito penal seguem a premissa de que o direito penal é um direito penal de última ratio, que o direito penal é um direito penal de mínima intervenção. A nossa Constituição Federal de 88 é marcada pelo bojo de garantias constitucionais, que vínhamos daquele Estado ditatorial, que nós comemoramos como um passo importante para a consagração dos direitos fundamentais, os positivados. Mas, por outro lado, a nossa Constituição Federal também trouxe uma série de deveres de incriminação, e nós passamos a década de 90, o Poder Legislativo, promulgando novas leis penais. Foi a Constituição da República que disse: nós teremos infrações de menor potencial ofensivo e hediondos. Foi a Constituição da República que disse que o tráfico, que o terrorismo seriam equiparados a crimes hediondos. E a década de 90 foi pródiga no que nós chamamos do inchaço do direito penal, da expansão do direito penal. Nós criminalizamos tudo. Qualquer conduta que os meios de comunicação tenham informado e criado aquele senso comum, aquele imaginário social de que seria importante a repressão penal, o nosso legislador não poupou esforços em criminalizar aquela conduta. A década de 90 foi assim, e também na linha do que o professor Zaffaroni colocou, de que os nossos tribunais superiores, no caso específico, penso eu, com a adoção da execução provisória da pena, não estimaram ou não projetaram um impacto carcerário que isso vai promover ao país. De outro lado, o Poder Legislativo também não fez nenhum estudo criminológico ou de impacto carcerário nessa expansão do direito penal com essa criminalização de novas condutas. Professor Zaffaroni, o senhor sabe que no Brasil nós sempre fomos marcados por um direito penal do pobre, da prostituta, da opressão da mulher. E, como o senhor diz, em determinado momento, o direito penal do subterrâneo consegue chegar às elites e aos empresários e àqueles políticos que foram selecionados. Porque o direito penal continua sendo seletivo, autoritário, arbitrário, não igualitário. E todas aquelas garantias que nós violamos ao pobre, quando ele sofre o braço pujante do Estado no processo criminal, de igual maneira, com a nova roupagem de bens jurídicos, as pessoas mais abastadas também têm, em certa medida, sofrido as mesmas violações em outras dimensões. E o direito penal prossegue dessa forma, com força e cada vez com menos resistência. E essa resistência, em meu juízo, tem que vir do Poder Judiciário, contra o arbítrio de juízes mais ativistas e que não são espectadores, mas são partes de um processo que tem amplo apelo nos meios de comunicação e nada mais vende do que o processo criminal. Não há notícia mais prolongada no tempo do que o dia a dia de um prisioneiro ou de um dia a dia de um processo criminal. E eu fico muito impressionado porque conheço praticamente dezenas de pessoas no auditório, mas há um grupo de magistrados que aqui vieram, que eu conheço há muito tempo, e fico impressionado pela sua capacidade de reunir pessoas boas, de juízes comprometidos, né, irmão? Desembargadores comprometidos. A advocacia tem uma função de representação do seu cliente. O Ministério Público, fato notório, Domingos, tem se notabilizado por, uma parte dele, buscar 10 medidas anticorrupção, o aumento do encarceramento, das prisões preventivas, mas a magistratura independente, a magistratura democrática, a magistratura, nos dizeres do professor Ferrarioli, Perfecto Ibanes,
essa magistratura, de que o professor Zaffaroni fez parte na Corte Argentina, essa magistratura pode, de fato, colocar o direito penal no seu lugar, o direito penal limitado, o poder do Estado com limites, o poder do Estado com garantias. Eu separei o texto e fugi do texto, professor. E o texto comunga das suas ideias, e para finalizar eu vou apenas fazer as 4 considerações finais do que acontece no Brasil hoje, em meu juízo, e vou lhe deixar uma pergunta. Não há mais sigilo nos processos judiciais. Não existe privacidade nos processos judiciais. Em certos casos, há uma superexposição do acusado nos meios de comunicação de massa, que ameaçam o direito de defesa, e a publicidade opressiva cria presunções de difícil resistência. A eleição de determinados inimigos, que o senhor falou pela mídia, estimula uma espécie de vingança, que transcende uma vingança social, em alguns casos, uma vingança judicial. O processo judicial não pode se tornar um berço para a propaganda política, um risco da democracia. E a mídia fomenta essa sedução pela punição da sociedade da pressa, da punição imediata, rápida, o que contribui para o inchaço do direito penal e a sua expansão como incremento de criminalização e de emergências. Em resumo, vivemos a perda da dignidade do direito penal e a descrença de que o Poder Judiciário pode, de fato, pôr limites nas situações que são absolutamente necessárias. O professor argentino Gabriel Torres, Sérgio Gabriel Torres, em tese de doutorado pelo senhor, chamado Direito Penal de Emergência, disse que o regime de discriminação do nacionalsocialismo teve uma criação de um inimigo com o recurso reiterado do discurso de emergência, que é o que o senhor falou hoje. Segundo o autor, a propaganda montada por Hitler e por seu ministro da Indústria Pública e de Propaganda foi fundamental para a ascensão dessa popularidade nazista junto à sociedade alemã. O professor Canutilho disse que o direito penal abre-se a novos tipos de ilícito e acolhe esses conceitos de eficácia que põem em dúvida a sua radical autolimitação enquanto um direito de última ratio. Um direito penal de permanência dá espaço a mutações naturais da sua historicidade e evolui para um direito penal de emergência. E a pergunta que deixo ao senhor, professor, é no sentido: há de fato um risco da América Latina passar da força da lógica das nossas constituições para a lógica da força? Nós vamos voltar a recorrer ao inimigo para o bem da nação, para a salvaguarda dos interesses nacionais, para buscar o são sentimento do povo? Essas são as minhas considerações e agradeço mais uma vez o convite que me foi formulado para poder, nessa noite de bastante diálogo, poder participar com todos vocês. Eu vou passar a palavra ao Dr. Domingos Sávio, subprocurador-geral da República e professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma boa noite a todas, a todos. É um prazer estar aqui. Mais que um prazer, uma alegria. E essa alegria eu queria começar agradecendo ao amigo Tasso Genro, que nos reuniu aqui, fundamentalmente. Dizer, professor Zaffaroni, que esse auditório veio me ver, né, nessa noite fria desse inverno estranho de Porto Alegre, que é frio, que é úmido. E eles vieram porque eles iriam ouvir o que ouviram.
palavras que têm a força da teoria, a consistência da teoria, mas que é fruto de toda uma trajetória acadêmica e política, mas que tem, sobretudo, o entusiasmo da juventude de um garoto que vive, de alguém que parece que saiu da faculdade de Direito e que olha para a vida e diz: ela existe, ela está aí, e nós queremos vivê-la e enfrentar as suas dificuldades. Portanto, é um entusiasmo para nós, aquece nesse inverno frio, né, as suas palavras de entusiasmo. Esse auditório é impressionante. E ele só existe graças a estarmos vivendo, e todos os elementos indicam que estamos vivendo aquilo que a gente não percebe enquanto está no meio do processo, que é um estado de exceção. Nós vivemos um estado de exceção, e o estado de exceção tem um subproduto que, em geral, é inesperado. Ele costuma juntar as pessoas que estavam dispersas. E essa união de pessoas que estavam dispersas é algo que a gente precisa lidar com muita atenção e muito carinho, porque é isso que permitirá a possibilidade de produzir. E a gente olha para esse auditório e vê gente de todas as pelagens, de todas as profissões, e aqui que acreditam que sim, é hora de resistir, é hora de seguir em frente. E esse é próprio do estado de exceção que as palavras percam o seu sentido, né? Elas perdem a sua natureza e seu sentido, né? E agora, uma peculiaridade desse estado de exceção que nós vivemos hoje é que, ao contrário de outras experiências do Brasil, na América já vinha acontecendo, nesse estado de exceção, o sistema de justiça, que sempre teve um papel secundário, sempre teve um papel de apoiar e defender a ruptura da ordem, ele dessa vez tem um papel de protagonismo. O sistema de justiça cumpre, nesse estado de exceção que vivemos, um papel de protagonismo. E o tema que é proposto, que é a questão da relação de justiça e mídia, processo de justiça e mídia, ele me lembra uma passagem do último livro de Bourdieu, que Milena com certeza conhece bem, que é um debate sobre a televisão. E ele diz que a fatalidade da TV, da forma como se utiliza os meios de comunicação, mas notadamente a televisão, nesses tempos que a gente vive, né, é que ela se tornou um perigo para a democracia. Curioso que comunicar possa ser um perigo à democracia. Ele diz, porque ela, ao invés de ser um instrumento de informação, de transmissão de conhecimento, de fatos, ela se tornou árbitro da existência social. E é isso que nós vivemos. Nós vivemos sob esse império. O império de um meio de comunicação que serve para dizer o que existe e o que não existe. E nós falamos, sempre que se fala em regulação, se fala em censura, mas ninguém chama de censura quando a mídia, os donos da mídia, fazem ocultar e fazem aparecer aquilo que bem interessa. Construindo uma versão da vida, uma versão dos fatos. Isso tem uma consequência direta quando a gente pensa em processos criminais. Em processo em geral, em processos criminais. E algo que a gente vive hoje, certamente com uma intensidade que nós nunca tínhamos vivido ainda, que é esse poder da mídia sobre o agir do sistema de justiça, que nós, no passado, nós vimos isso acontecer na privatização dos governos Collor e Fernando Henrique Cardoso,
em que as demandas judiciais contra aquele processo de queima de ativos públicos era tratado como algo, como um ato de política, como algo translocado, enfim. Vemos também, de alguma forma, isso acontecer com menos intensidade no processo de privatização em curso no estado do Rio Grande do Sul. Vimos isso ganhar um ar de espetáculo na ação penal 470. E é curioso que está certo um órgão que não é exatamente da estrutura do judiciário, do legislativo, mas que tem todo o jeitão de judiciário, que é o Tribunal de Contas da União. A primeira vez que ele resolveu, por acaso, transmitir o seu julgamento foi no julgamento das contas da presidente Dilma Rousseff, naquele processo de impeachment. Portanto, quando nós pegamos essa mídia que constrói versões, essa mídia que não tem nada mais inocente do que a transmissão de uma sessão de julgamento, né? Nada mais aborrecedor também, né? Nós vamos ver essa mídia construindo versões, construindo, enfim, realidades midiáticas que, por sua insistência, constroem verdades. E essas verdades prendem, essas verdades incham reputações e por aí afora. Pouco importa, os fatos não importam mais. Importa aquilo que se diz que existe, aquilo que se diz. E nós vamos ver agora, estamos no início de uma nova série, né? Uma nova série desse processo, Mídia e Justiça, que é a série Justiça Eleitoral, sistema eleitoral. E que talvez aí, de uma forma mais grotesca, a gente possa visibilizar a ruptura da ordem como um todo. Não esqueçam o que decidimos no passado. Isso não importa. Importa é o que a opinião pública exige que nós façamos. E o curioso, não tinha como lá em 2002, quando a TV Justiça foi criada, eles vão dizer: que bom, agora o judiciário, as decisões judiciais, tudo aquilo que era feito naquelas tardes sonolentas, aquelas criaturas fantasiadas de toga, isso tudo ia vir ao público, o público ia ter acesso. Isso é democratização, isso é, ao gosto de Norberto Bobbio, todo um suspeito, é poder se exercer politicamente. Que ótimo! Essa era a lógica. Mas a tragédia é que a lógica da transmissão das sessões de justiça transformaram aquilo que deveria ser a realização do princípio da publicidade na espetacularização da cena judicial. Que é isso? Hoje importa mais a cor da gravata do ministro do que o argumento que ele está afirmando, que ele está lançando. Nós chegamos brigas no Supremo sempre acontecendo, pertence Marco Aurélio, pertence Moreira Alves, enfim, todos eles brigavam, mas isso não estava na espetacularização. Hoje a briga é a briga da retórica, de quem é o herói do dia. E aí, a primeira pergunta: isso no mundo se discute, nos Estados Unidos não pode, a França discute a transmissão da cena, da sessão de julgamento, da decisão judicial. Qual a sua opinião sobre a transmissão ou não ao vivo das sessões de julgamento? Como lidar com essa relação do máximo princípio da publicidade com o risco da espetacularização? Nós prendemos muito e prendemos muito mal. Além dos dados dos 700 presos, dos 700 mil presos e dos 700 mil esperando lugar para ser preso, nós temos,
segundo os números do CNJ, 70% dos homicídios no país não tem autoria apurada. Não é bater carteira, não é roubar na sacristia da igreja, não é isso. É homicídio. 70% dos homicídios do país não tem autoria apurada, segundo o CNJ. Isso, portanto, traz um elemento ainda mais grave, né, nesse quadro que é visto. E quando nós falamos de 720 mil presos, e presos mal, que prendemos muito mal, nós temos aí, achando que estamos cumprindo, enfim, aquela meta estabelecida pela opinião pública, pela mídia, que o lugar de criminoso na cadeia, vamos prender, algema, né? Nós estamos, na verdade, cumprindo com o papel de recrutar os soldados para as facções criminosas. E isso parece que não é problema nosso, da gente de toga. Isso é um problema, sei lá, do executivo, da polícia, coisa e tal, mas nós todo dia recrutamos novos soldados para as facções criminosas e isso não é problema nosso. Guimarães Rosa diz que vivendo a gente aprende, mas o que se aprende mais é fazer novas perguntas. E aí eu tenho 3, talvez 4 perguntas. A primeira é essa que já foi. Qual é a sua posição sobre a transmissão ao vivo das sessões de julgamento? A segunda é como a mídia vê a quantidade de presos do sistema prisional brasileiro, ou como ela não parece que saiu da faculdade de Direito e que olha para a vida e diz, ela existe, ela está aí e nós queremos vivê-la e enfrentar as suas dificuldades. Portanto, é um entusiasmo para nós, aquece nesse inverno frio, né, as suas palavras de entusiasmo. Esse auditório é impressionante e ele só existe graças a estarmos vivendo, e todos os elementos indicam que estamos vivendo aquilo que a gente não percebe enquanto está no meio do processo, que é um estado de exceção. Nós vivemos um estado de exceção e o estado de exceção tem um subproduto que em geral é inesperado. Ele costuma juntar as pessoas que estavam dispersas. E essa união de pessoas que estavam dispersas é algo que a gente precisa lidar com muita atenção e muito carinho, porque é isso que permitirá a possibilidade de produzir. E a gente olha para esse auditório e vê gente de todas as pelagens, de todas as profissões, né, e que acreditam que sim, é hora de resistir, é hora de seguir em frente. E isso é próprio do estado de exceção que as palavras percam o seu sentido, né? Elas perdem a sua natureza e seu sentido, né? E agora, uma peculiaridade desse estado de exceção que nós vivemos hoje é que, ao contrário de outras experiências do Brasil, na América já vinha acontecendo, nesse estado de exceção, o sistema de justiça, que sempre teve um papel secundário, sempre teve um papel de apoiar e defender a ruptura da ordem, ele dessa vez tem um papel de protagonismo. O sistema de justiça cumpre, nesse estado de exceção que vivemos, um papel de protagonismo. E o tema que é proposto, que é a questão da relação de justiça e mídia, processo de justiça e mídia, ele me lembra uma passagem do último livro
de Bourdieu, que Milena com certeza conhece bem, que é um debate sobre a televisão. E ele diz que a fatalidade da TV, da forma como se utiliza os meios de comunicação, mas notadamente a televisão, nesses tempos que a gente vive, né, é que ela se tornou um perigo para a democracia. Curioso que comunicar possa ser um perigo à democracia. Ele diz, porque ela, ao invés de ser um instrumento de informação, de transmissão de conhecimento, de fatos, ela se tornou árbitro da existência social. E é isso que nós vivemos. Nós vivemos sob esse império. O império de um meio de comunicação que serve para dizer o que existe e o que não existe. E nós falamos, sempre que se fala em regulação, se fala em censura, mas ninguém chama de censura quando a mídia, os donos da mídia, fazem ocultar e fazem aparecer aquilo que bem interessa, construindo uma versão da vida, uma versão dos fatos. Isso tem uma consequência direta quando a gente pensa em processos criminais, em processo em geral, em processos criminais. E algo que a gente vive hoje, certamente com uma intensidade que nós nunca tínhamos vivido ainda, que é esse poder da mídia sobre o agir do sistema de justiça, que nós, no passado, nós vimos isso acontecer na privatização dos governos Collor e Fernando Henrique Cardoso, em que as demandas judiciais contra aquele processo de queima de ativos públicos era tratado como algo, como um ato de política, como algo translocado, enfim. Vemos também, de alguma forma, isso acontecer com menos intensidade no processo de privatização em curso no estado do Rio Grande do Sul. Vimos isso ganhar um ar de espetáculo na ação penal 470. E é curioso que está certo um órgão que não é exatamente da estrutura do judiciário, do legislativo, mas que tem todo o jeitão de judiciário, que é o Tribunal de Contas da União. A primeira vez que ele resolveu, por acaso, transmitir o seu julgamento foi no julgamento das contas da presidente Dilma Rousseff, naquele processo de impeachment. Portanto, quando nós pegamos essa mídia que constrói versões, essa mídia que não tem nada mais inocente do que a transmissão de uma sessão de julgamento, nada mais aborrecedor também, nós vamos ver essa mídia construindo versões, construindo, enfim, realidades midiáticas que, por sua insistência, constroem verdades. E essas verdades prendem, essas verdades incham reputações e por aí afora. Pouco importa, os fatos não importam mais. Importa aquilo que se diz que existe, aquilo que se diz. E nós vamos ver agora, estamos no início de uma nova série, uma nova série desse processo, Mídia e Justiça, que é a série Justiça Eleitoral, sistema eleitoral. E que talvez aí, de uma forma mais grotesca, a gente possa visibilizar a ruptura da ordem como um todo. Não esqueçam o que decidimos no passado. Isso não importa. Importa é o que a opinião pública exige que nós façamos. E o curioso, não tinha como lá em 2002, quando a TV Justiça foi criada, eles vão dizer: que bom, agora o judiciário, as decisões judiciais, tudo aquilo que era feito naquelas tardes sonolentas, aquelas criaturas fantasiadas de toga, isso tudo ia vir ao público, o público ia ter acesso. Isso é democratização, isso é, ao gosto do Norberto Bobbio, todo um suspeito,
poder se exercer livremente. Que ótimo! Essa era a lógica. Mas a tragédia é que a lógica da transmissão das sessões de justiça transformaram aquilo que deveria ser a realização do princípio da publicidade na espetacularização da cena judicial. Que é isso? Hoje importa mais a cor da gravata do ministro do que o argumento que ele está afirmando, que ele está lançando. Nós tivemos brigas no Supremo sempre acontecendo, pertence Marco Aurélio, pertence Moreira Alves, enfim, todos eles brigavam, né? Mas isso não estava na espetacularização. Hoje a briga é a briga da retórica, de quem é o herói do dia. E aí, a primeira pergunta: isso no mundo se discute, nos Estados Unidos não pode, a França discute a transmissão da cena, da sessão de julgamento, da decisão judicial. Qual a sua opinião sobre a transmissão ou não ao vivo das sessões de julgamento? Como lidar com essa relação do máximo princípio da publicidade com o risco da espetacularização? Nós prendemos muito e prendemos muito mal. Além dos dados dos 700 presos, dos 700 mil presos e dos 700 mil esperando lugar para ser preso, nós temos, segundo os números do CNJ, 70% dos homicídios no país não tem autoria apurada. Não é bater carteira, não é roubar na sacristia da igreja, não é isso. É homicídio. 70% dos homicídios do país não tem autoria apurada, segundo o CNJ. Isso, portanto, traz um elemento ainda mais grave nesse quadro que é visto. E quando nós falamos de 720 mil presos, e presos mal, que prendemos muito mal, nós temos aí, achando que estamos cumprindo, enfim, aquela meta estabelecida pela opinião pública, pela mídia, que o lugar de criminoso na cadeia, vamos prender, algema, nós estamos, na verdade, cumprindo com o papel de recrutar os soldados para as facções criminosas. E isso parece que não é problema nosso, da gente de toga. Isso é um problema, sei lá, do executivo, da polícia, coisa e tal, mas nós todo dia recrutamos novos soldados para as facções criminosas, e isso não é problema nosso. Guimarães Rosa diz que vivendo a gente aprende, mas o que se aprende mais é fazer novas perguntas. E aí eu tenho 3, talvez 4 perguntas. A primeira é essa que já foi. Qual é a sua posição sobre a transmissão ao vivo da sessão de julgamento? A segunda é como a mídia vê a quantidade de presos do sistema prisional brasileiro, ou como ela não vê e não mostra de uma forma mais clara, a gente conhece. Mas como é que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o senhor está compondo, vê o nosso sistema prisional? A terceira é meio que uma fatalidade irreversível a transmissão dos julgamentos. Mas como enfrentar esse processo de espetacularizar? Portanto, como assegurar a publicidade sem que isso se transforme em um espetáculo? Como assegurar a publicidade sem que isso não se transforme em um linchamento
dos acusados. E, por último, como se enxerga o papel da mídia nisso que se convencionou chamar de guerra às drogas? Seriam essas as provocações que me cabiam, mais uma vez agradecendo por poder estar vivendo esse momento que enche a gente de entusiasmo e de esperança, na certeza que é preciso continuar caminhando. Antes de passar a palavra ao professor Zaffaroni, as suas palavras finais, é importante destacar que o Instituto Novos Paradigmas, ele promove as suas atividades e se mantém através exclusivamente da contribuição dos seus associados. Nós não aceitamos nenhum tipo de subvenção pública, nem de empresas privadas, é somente através de doações de seus associados, e essas associações elas são abertas. Então vocês provavelmente nas pastas aí encontraram um formulário para aqueles que desejam se associar ao Instituto Novos Paradigmas. É só preencher esse formulário e entregar ali na saída. Não existe um valor de mensalidade, cada um contribui da forma que quer e o valor que quiser. E essas as doações são as que possibilitam encontros como estes aqui de hoje e outros que nós já realizamos. Então é importante que aqueles que tenham interesse em participar das nossas atividades, em contribuir, em receber os materiais produzidos pelo Instituto Novos Paradigmas, possam fazê-lo através dessas fichas de associações que constam nas pastas que a senhora e os senhores receberam na entrada. Por último, eu referi aqui rapidamente a transmissão online da revista Fórum, mas também não poderia deixar de agradecer a cobertura e o trabalho desenvolvido da identidade visual pela Multiverso, a escola de comunicação dirigida pela professora Sandra Fagundes, e que, Sandra Bittencourt, estou trocando a secretária, estou trocando de secretária de Estado. Senhora governadora. Então, dirigida pela professora Sandra, Multiverso, a meninada está por aí, está fazendo a cobertura e as redes sociais e nos acompanhando e acompanhando as entrevistas dos professores Zaffaroni desde hoje pela manhã. Portanto, nosso muito obrigado e eu pediria a elas uma salva de palmas. Professor Zaffaroni. Muito obrigado. Eu costumo passar o Natal na minha casa. Então, por isso vou tentar responder as perguntas de gente que não vou passar o Natal aqui, né? Bom, comentário à intervenção do professor. Se não falei na comunicação de entretenimento. Comunicação de entretenimento, olha que é muito importante. Não é construção de notícias, é formar estereótipos. Se vocês percebem o que acontece nas séries policiais, por exemplo, o estereótipo de um policial herói, esse é o que quebra regras, é o que cede das regras. Outro um idiota, o que quer respeitar as regras é um idiota, que cede as regras é o herói, que no final salva a menina que sempre a mulher é boba na série de televisão. Cai no momento que não tem de cair, grita, não tem de gritar. Não, são estereótipos. Estereótipos que não marcar. Isso é. Sim, e a geração da incomunicação, fragmentação. O que é isso, em definitiva? Na medida que nós não temos comunicação, temos medo do outro, abre-se o espaço para o único. Então facilita-se realmente a apavorar-nos mediaticamente pela abertura que temos de espaço para o único. Não conheço o vizinho, não sei quem é o vizinho, mas estou desconfiando do vizinho porque não conheço ele. Então abre-se na interação social, especialmente na interação urbana,
num espaço paranoico. A visibilidade e invisibilidade. A televisão e o rádio não é importante por aquilo que mostra, mas também por aquilo que não mostra. E aquilo que não... São três coisas importantes. Mostrar ou normalizar. Por exemplo, nós temos... às vezes mostra uma vítima, mas a vítima que mostra é chamada em criminologia, falamos em vítima herói. É uma vítima escolhida, é uma vítima que tem umas características especiais, dicas de histriônicas um pouquinho também, meio histéricas às vezes. Normalmente são homens, mas meio histéricos. Então, essa vítima herói é interrompida no seu processo psicológico de elaboração da dor, não? É fixada no processo de retribuição, de procurar um culpável externo. É usada pela mídia até o momento que a vítima herói continua a dizer coisas cada vez mais fortes, porque o processo é interrompido, psicológico. Então, nesse momento, joga fora a vítima. Quando já a vítima começa a falar besteira, não serve mais, joga. O jornalista não fala as besteiras, pergunta para a vítima e faz a vítima herói falar. E responder a vítima herói, verdade, vítima, não podemos responder a vítima herói. Essa é a coisa. A normalização é outra coisa. Morrem 3, 4 jornalistas, um atentado terrorista na França, todo mundo, tudo com desastre, morreram. Mas depois, uns 5 minutos passam que temos um atentado na Síria com 30 mortos e nós continuamos a pôr o croissant no café com leite normalmente. Isso é normalizar a coisa. Aqueles mortos, tem mortos sempre, não é problema. Mortos da França, são outros mortos que não tem sempre. Então, desnormaliza-se uma situação, normaliza-se outra. O professor Alexandre, se a expansão do direito penal. Nós estamos caindo no direito penal de perigo abstrato. Está se adiantando a tipicidade no momento de prévio à tentativa, de ato preparatório, em função do perigo abstrato, que não é perigo, porque perigo é perigo. Perigo abstrato é uma presunção de perigo. Se é uma presunção, a presunção é usada processualmente para só nos casos onde, damos por verdade o que não é verdade por ações de economia processual. Mas aqui não é por ações de economia processual. Presumimos quando sabemos que temos a possibilidade, temos a possibilidade de que esse perigo, na realidade, não tenha existido. Então, estamos negando o princípio de lesividade. É um jeito de fugir do princípio de lesividade diretamente. Neutralizar o princípio de lesividade. Se não tem bem jurídico afetado, é a mesma coisa. Não tem importância. Que é uma situação de emergência. Sim, tem um livro do professor Sérgio Motta, que é o catedrático de Nápoles, que chama de Perpétua Emergência. Exatamente. Estamos vivendo numa pretensão de perpétua emergência. E o Goebbels, procurem os 11 princípios de Goebbels. O Lawfare não inventou nada. É exatamente a mesma coisa. É Goebbels trazido para o presente. E o direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo, temos de distinguir uma
coisa, né? Quando o professor de Günther Jacobs falou nesse artigo, direito penal do inimigo, aconteceu um escândalo internacional, tudo isso. Jacobs, no meu ver, poderia ter falado a mesma coisa, sem falar do direito penal do inimigo, e não teria acontecido nada. Porque o escândalo não é que o que ele está propondo, seja realmente a coisa do inimigo no sentido nazista. Não. O escândalo é que o que ele está propondo é o que nós fazemos todos os dias. Ele fala que algumas pessoas, fala em termos de dizer não sou pessoa, não sou coisa absurda, vocabulário. Mas tem algumas pessoas que não teriam de ser punidas, mas teriam de ser mantidas em condições de segurança. O que é que estamos fazendo na América Latina com a prisão preventiva de mais de 50% das pessoas, dos nossos presos? Mais da metade dos nossos presos estão mantidos em condições de segurança. É o que fazemos nós todos os dias. Mas, não, a ideia do inimigo, a ideia de Carl Schmitt, inimigo é outra coisa. Carl Schmitt definia a política como o poder de escolher e construir o inimigo. Isso é outra coisa. E, efetivamente, isso é o que tenta em toda a sociedade construir. E vou para cá para outro problema. Uma pergunta: vamos poder superar essa situação e manter a democracia? Bom, sim, eu acho que sim, mas temos que ter em conta o seguinte: o Estado de Direito, ou seja, aquele Estado onde todos somos iguais perante a lei, cima, embaixo, direita, esquerda, todos podem lei, e o Estado de polícia, onde todos estamos submetidos à vontade daquele que está no poder, são dois modelos ideais, não existem na realidade. O Estado ideal de direito não existiu jamais. E o Estado ideal de polícia, eu acho que também não, porque produz um caos no final. Mas, na realidade, todos os Estados reais, históricos, que existiram, existem, estão mais perto de um modelo, mais perto do outro modelo. Isto não é uma dialética, eu acho que não tem síntese. Quando falo que o direito é luta, sim, luta, porque tem pulsões toda a sociedade, tem uma minoria que quer virar hegemônica. Então todo o Estado tem uma pulsão do Estado de polícia. O Estado de Direito não é outra coisa do que o Estado de polícia mais ou menos encorsetado. É isso. No interior do Estado de Direito sempre fica uma mão fascista, que faz as pulsões, pratica as pulsões do Estado de polícia. Essa é a luta constante do direito. Então, sim, acho que neste momento temos algumas características de Estado de polícia. Vamos mais para esse lado, para esse canto. Então, temos de empurrar para o outro. Mas eu acho que é a luta pelo direito e é uma luta que vai continuar. Estamos regredindo estamos mais longe do ideal do Estado de Direito, mas vamos ter que continuar empurrando. Sempre é uma força, uma contrapulsão, pulsão e contrapulsão que é contínua, não tem uma solução definitiva. O que acontece com a televisação das sessões de julgamento? O futebol, desde que é televisado, joga-se de modo diferente.
4 pessoas sentadas na Câmara dos Deputados. Tem um sujeito que está falando sozinho com o presidente também dormindo. É uma coisa. Se o sujeito tem uma câmera de televisão, é outra. Os juízes acontece a mesma coisa. Eu acho que é totalmente negativa a televisação de sessões do judiciário. Muda a conduta dos juízes. Tem que mudar. Está sendo observado, está sendo registrado. Não somos exceções. O juiz é uma exceção, o juiz é ideológico, asséptico, apartidista, assexuado. Não, somos seres humanos. Também nós vimos jogadores de futebol, os deputados que estão sendo televisados, assim. Pelo contrário, eu acho que isso fomenta um fenômeno negativo que eu chamaria de juiz estrela. Juiz estrela que no final acaba estrelado. Nós sabemos que temos fenômenos do juiz fácil estrela. O que pode fazer a Corte Interamericana de Direitos Humanos a respeito das prisões no Brasil? Bom, temos medidas provisórias, sobre 4 prisões brasileiras. Ainda não temos resolvido a situação definitiva, fizemos algumas inspeções na cadeia de Recife, especialmente na cadeia de Rio de Janeiro. Temos feito algumas recomendações aos governos, mas estamos continuando nisso. Não está submetido a nós a situação de todas as cadeias do sistema penitenciário. Em si temos 4 cadeias que estão, sobre as quais temos exposto medidas provisórias. É um problema, porque a medida provisória é difícil. Não podemos criar uma situação de violência, porque a medida provisória mais elemental seria bom, tira preso da cadeia. Tira preso dessa cadeia, passa os presos de outra cadeia, tem um botim na outra cadeia de mortos. Não? Esse é o problema que temos com isso. Bom, estou tendo uma ideia, mas não posso adiantar a ideia. Publicidade sem espetáculo. A publicidade das sessões, do que fazem os juízes, a que serve? A controle público. Isso não precisa virar um espetáculo. Numa sala de audiência tem pessoal, tem pessoas, cidadãos que estão assistindo, tem jornalistas. Bom, jornalistas que não precisam estar com os testemunhas do microfone aqui na frente. Esse é o controle público. Serve para a publicidade dos atos de governo, sim. Publicidade do ato de governo, o objetivo que tem o controle público do que o funcionário está fazendo. Não é um espetáculo, o funcionário dançando perante a câmara de televisão, outra coisa, atuando como um ator teatral perante a câmara de televisão, outra coisa. O problema da guerra às drogas foi declarada por Nixon, se não esqueço, estou errado. O resultado de mais de 30 anos de guerra a drogas é a difusão da droga. Agora todo o continente é branco. Corrupção e, bom, seria muito longo explicar o que acontece, precisaria uma meia hora explicando qualquer coisa. Mas o resultado prático, especialmente o que aconteceu com o sexênio anterior no México, deu o resultado de 150.000 mortos, assassinatos no México. México, para ter 150.000 mortos por sobredoses de cocaína,
segundo os meus cálculos, teria necessitado 250 anos. Agora, o teve em 10 anos. Estão matando mais a proibição do que o tóxico. Essa é a realidade. É um negócio realmente. No tempo da proibição alcoólica, os Rolling Jones, nos Estados Unidos, aconteceu que o tóxico proibido, que é o álcool, era produzido nos Estados Unidos. A luta pelo mercado de consumo produziu-se nos Estados Unidos, e o consumo, a distribuição do consumo no interior. Isso trouxe um fenômeno de sincretização de criminalidade violenta com criminalidade astuta, que foi a máfia, a organização mafiosa. Agora, com a cocaína, existe uma divisão internacional do trabalho. A cocaína é produzida fora do território, a concorrência violenta para atingir o mercado de consumo produz-se por Rio Bravo do Sul, ou seja, fora do território, e os Estados Unidos têm no interior uma lubricadíssima rede de distribuição que não tem problema. Agora, a maior parte da renda fica na rede de distribuição, ou seja, no interior dos Estados Unidos. Por causa de quê? Por causa de que o preço freeboard, o preço da chegada da cocaína é 1 e o consumidor chega a 10. Aliás disso, o que fazem com essa renda? Reciclagem. Quem faz a reciclagem? Monopólio do Norte. Nós não podemos reciclar nada. Não podemos fazer a lavagem de nada, nem de mais íntima roupa interior de ninguém. Então, o hemisfério norte tem monopólio da reciclagem. Aliás, vendem armas aos cárteis que no México brigam por atingir o mercado de consumo. Essa é a situação do México. É a situação. Se vocês têm qualquer porcaria que tem uma demanda rígida ou crescente e reduzem a oferta através de uma proibição, geram um preço absolutamente desproporcionado com o custo da coisa. O custo da cocaína é mínimo, mas a plusvalia do serviço de distribuição é criada através da proibição. E essa plusvalia do serviço de distribuição que produz todo o desastre que está vivendo o México. Por causa disso, falei hoje que não. O problema da guerra às drogas é uma coisa no México. No México, uma pergunta, por que passou, a coisa está passando, está se deslocando de Colômbia para o México? É porque os Estados Unidos reforçou o controle de introdução aéreo e marítimo. Então agora o caminho da entorpecente é através via terra. Então por causa disso vai trazendo problemas na América Central e no México. Essa é a razão de desplaçamento do último decênio, mais ou menos, aproximadamente. Este é o grande problema da chamada de guerra às drogas, que não tem nada a ver com os problemas que temos nós de distribuição de drogas entre as nossas classes médias, que é outra coisa. O problema de reciclagem é outro crime internacional. Preceptação chamamos nós no Código Penal. Crime internacional que é aceito por todos. Todos sabemos aonde estão os refúgios fiscais, alguns chamam de paraíso, porque ao traduzir do inglês confundiram heaven com hidden. Então, paraíso fiscal, refúgio fiscal, é um crime de receptação, sem dúvida, um crime contra a administração de justiça. Ninguém está agindo sobre isso. Não.
Panama Papers. Panama Papers é importante. Panama Papers é trabalhado especialmente por jornalistas de Süddeutsche Zeitung. Nos Panama Papers denunciados, curiosamente, não aparece nenhum alemão nem nenhum norte-americano. Os Panama Papers saem, eu acho, como resultado de uma luta por concentrar o serviço ilícito de reciclagem. Por que vamos deixar a estas pequenas ilhas, estas ilhinhas, o serviço de reciclagem quando podemos fazê-lo nós? É uma concorrência na prestação do serviço ilícito. Vai por esse lado. Mas não é uma luta real contra o serviço ilícito de reciclagem de dinheiro. Isso é a verdade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Zaffaroni. Foi uma honra, tenho certeza, para todos nós tê-lo aqui na noite de hoje. Muito obrigado, até uma próxima. Boa noite a todas e a todos.